Toda grande empresa começou com uma ação de um empreendedor, que começou pequeno aí e que daí foi estruturando seu negócio até alcançar um patamar extremamente profissional, uma empresa conceituada e relevante para o mercado, que fatura, que gera lucro, né? E muita gente empreende por aí. Agora, executar essa tarefa de transformar um pequeno empreendimento em uma empresa relevante e que realmente contribui para a sociedade, aí são outros 500. E aí tem muito, mas muito trabalho envolvido. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Porque é esse o caminho que eu tô perseguindo com a minha empresa e que eu quero compartilhar um pouco sobre os aprendizados que eu tenho tido e sobre o plano que eu tenho executado para alcançar isso e que de repente pode servir para você aí também. Então já se inscreve aqui no canal, porque a gente tem vídeo novo toda semana, e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que tá por vir. Eu sou a Thaís Albuquerque, eu sou empreendedora, aspirante, mirando aí em ser uma empresária de sucesso, e eu ouvi um amém, né? E eu tô há 5 anos nessa jornada empreendedora, e agora, no último ano, eu tenho me dedicado muito ao meu grande projeto, que é a Confraria do Agro, e a gente tem trabalhado muito para transformar esse empreendimento, essa ideia de negócio, em uma empresa de sucesso. Então eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho buscado tudo que eu já aprendi nas minhas especializações, eu sou especializada em gestão de negócio estratégico, eu tenho buscado todas essas minhas especializações, esses meus aprendizados e a minha experiência prática também ao longo desses 5 anos, para que a gente possa colocar tudo isso em prática na Confraria do Agro da melhor forma possível. Então, uma das coisas mais legais de ter aqui esse canal com vocês é que eu posso trazer todos esses conhecimentos, eu posso compartilhando essa jornada com vocês aí também. E aí esse vídeo, a ideia de roteirizar esse vídeo foi porque eu estive num evento no mês passado, o Fire da Hotmart, que para quem não conhece é um evento gigante. A Hotmart acredito que seja uma das maiores plataformas de hospedagem de cursos e afins aqui do digital. E eles promovem esse evento, que é um evento assim para mais de 8.000 pessoas, onde eles trazem os seus melhores players para compartilhar um pouco sobre os seus negócios milionários ali com quem tá ali querendo aprender. E foi um evento extremamente rico, foram 3 dias de eventos e tiveram várias palestras super interessantes, e dentre elas teve uma palestra em específico que eu tava aguardando muito e que realmente superou todas as minhas expectativas, que foi a palestra do Pedro Sobral e da Priscila Zilo, que para quem não conhece também, o Pedro ele é gestor de tráfego e a Priscila é uma profissional dos bastidores, e na verdade a Priscila tem uma jornada incrível porque ela era advogada e ela atuava nisso e daí ela fundou a empresa dela. Fato é que eles são um casal e que como casal eles constituíram várias empresas, suas sociedades hoje somam mais de 100 milhões em faturamento. Então eles têm um negócio multimilionário nas mãos e eles vieram no evento para compartilhar um pouco sobre qual que foi as melhores estratégias, qual que foi o plano que eles executaram para chegar onde eles estão hoje. E era uma das palestras mais esperadas por mim, porque eu já admiro muito eles como profissionais e como casal. Eu adoro ver histórias de casais que enriqueceram juntos, enfim. E eles trouxeram de forma muito prática e didática o que eles vêm fazendo. Claro, né, que a gente tá falando aí de um negócio de mais de 100 milhões em apenas 1 hora e que, óbvio, que eu não vou reproduzir aqui o que eles falaram. Mas eu vou trazer para vocês alguns pontos que eles falaram que eu já tava, inclusive, aplicando de alguma outra forma na minha vida, mas que eu pude sintetizar isso de uma forma diferente para ficar, inclusive, mais didático para eu poder compartilhar aqui com vocês. Aí, aqui, só para contextualizar vocês. A palestra deles foi em volta do que eles chamaram de método 6P para construir um negócio multimilionário, para construir e gerir um negócio multimilionário. Ou seja, para sair ali de um empreendimento, né, que foi lá quando o Pedro começou com gerenciamento de tráfego, como gestor de tráfego, a Priscila começou a atuar nos bastidores e hoje chegaram ao ponto que eles chegaram. E dentro desse 6P, o que eles colocam? O primeiro P, que é de planejamento estratégico, o segundo P, que é de produto, o terceiro P, que é de processo comercial, o quarto P, que é de pós-vendas, o quinto P, que é de parceiros, e o último P, o sexto P, que é de postura. Bom, como eu já falei, não vai me competir a reproduzir o que eles falaram aqui, mas eu quero fazer um compilado e associar um pouco de tudo isso que eles trouxeram com algumas outras experiências minhas. E eu quero começar falando sobre essa parte de planejamento, mas indo um pouco mais atrás, inclusive, que é sobre a gente partir do conceito do que a gente veio
como empreendedor, como empresa, o que a gente veio oferecer para o mercado. Desde a ideia do que vai ser o seu produto, o seu serviço, até o que você realmente vai oferecer de transformação, de significado na vida do seu cliente ideal, do seu público ideal. Porque por trás de tudo isso, a gente precisa ter um motivo pelo qual a gente existe, um motivo que vai nos motivar, que vai nos fazer alcançar aquilo que a gente determinou como objetivo no mercado. E a partir do momento que a gente tem isso estabelecido, aí a gente consegue criar qualquer plano, qualquer estratégia em cima disso, dentro, claro, do cenário que a gente tem ali disponível. Ou seja, a gente primeiro precisa saber aonde a gente quer chegar, o que a gente quer pra gente, porque se a gente não souber o que a gente quer, qualquer caminho vai servir, porque daí qualquer resultado vai importar, não vai importar na verdade o resultado. Então a gente precisa saber exatamente o que a gente quer, pra gente saber qual caminho a gente vai percorrer, pra gente alcançar aquilo que a gente determinou. Só que a gente tem que lembrar que não dá simplesmente pra gente executar aquilo que a gente tem vontade, que a gente tem que levar em consideração quem que é a outra ponta, que é a parte mais interessada naquilo que a gente está se propondo a levar para o mercado, né? Que é o nosso cliente, o que nosso cliente quer, como ele quer, qual que é a forma que a gente vai entregar, qual que é a forma que a gente vai oferecer a transformação para ele. Sempre pensando, sempre tendo em mente que a gente precisa atender uma demanda real de mercado, uma demanda existente de mercado. Ou seja, não inventa roda. Procura o que você realmente pode oferecer de transformação. E aí a gente já tem que ter outra coisa em mente, que é pensar num ecossistema de soluções, com ofertas crescentes para o nosso público. Por quê? Aqui eu quero trazer para vocês. Existem algumas maneiras que a gente tem de ganhar mais dinheiro. Uma delas é vendendo mais. Outra delas é vendendo mais caro. E a outra delas é vendendo mais para as mesmas pessoas. E qual que seria o melhor cenário ainda? Vendendo mais caro para as mesmas pessoas. Ou seja, a gente precisa ter um ecossistema de soluções onde a gente consiga fazer com que o nosso cliente compre cada vez mais da gente e que a gente fidelize ele. E isso precisa ser considerado em toda essa nossa estratégia. Mas a gente também tem que entender quais são as nossas habilidades que a gente tem disponível. E o que a gente não tem disponível, como que a gente vai trazer para dentro do nosso negócio. Reconhecendo quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas e reconhecendo também como que o ambiente que a gente está pode nos favorecer ou nos atrapalhar. A gente tem que entender o ambiente que a gente está, ele oferece quais condições para a gente trabalhar. O que a gente tem que levar em consideração com relação aos possíveis riscos que esse ambiente que a gente está pode acabar oferecendo para o nosso negócio? A gente consegue transformar esses riscos em oportunidades, por exemplo? E aí, uma vez que a gente tiver tudo isso já traçado, tudo isso já trazido para o nosso planejamento, aí a gente consegue transformar os nossos objetivos, a gente consegue transformar tudo isso, que é a forma como a gente vai atingir esse cliente, que é a forma como a gente vai conseguir gerar faturamento, é a forma como a gente vai conseguir gerar lucro para nossa empresa. A gente consegue transformar todas essas ações, todos esses objetivos em ações, na verdade, né, em metas, para aí sim a gente elencar quais ações que devem ser tomadas para que a gente atinja essas metas e a gente alcance esses objetivos. E aí, para a gente poder mensurar esse caminho, para a gente poder conseguir ir acompanhando esse caminho, para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, ou se a gente precisa de repente desviar a rota, ou se a gente precisa ajustar alguma coisa, aí para isso a gente precisa ter indicadores, para a gente conseguir entender como que aquele planejamento que a gente fez, como que ele está se comportando de fato na prática, né? Como que está sendo o planejado versus o realizado, para a gente poder palpar melhor esses resultados e para a gente entender o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer de alteração, de mudança, para que a gente realmente consiga chegar no objetivo que a gente estabeleceu lá na frente. E aí lembrando que esse cenário, ele deve contemplar tudo. Então deve contemplar o que vem antes da gente chegar no nosso cliente, né? Ou seja, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, toda a nossa equipe, toda a nossa estrutura empresarial, que é tão importante quanto ou até mais, né? Se a gente for olhar na esfera de que isso é o que vai nos garantir que a gente vai ter o produto ou serviço que a gente está prometendo para o nosso cliente. E aí, obviamente, pensar em todo esse processo de vendas da melhor forma possível para a gente entender como que a gente vai se conectar e de fato efetuar uma venda para o nosso cliente e pensar também no pós, né? Para a gente poder garantir aquilo que a gente falou lá atrás, que é do nosso cliente comprar mais e mais vezes de nós, do nosso cliente estar dentro do nosso ecossistema de soluções. Para isso, a gente precisa oferecer um pós-venda que garanta que o nosso cliente vai usufruir da transformação daquilo que a gente estava prometendo para ele. E aí a gente entra naquela seara de que a gente vai fazendo, a gente vai analisando os resultados, a gente vai vendo o que precisa melhorar, a gente vai implementando as melhorias
E aí a gente vai repetindo esse ciclo de melhora constante para a gente poder elevar o patamar da nossa empresa no mercado. E aí aqui eu quero fazer um comentário, trazer um comentário, na verdade, que a Priscila fez lá atrás com relação ao quarto P, que é o P de pós-venda, né? E eu quero trazer isso para cá porque, ainda mais, né, nesse cenário que a gente tem, onde a gente vê e tem muito mais acesso cada vez mais ao marketing digital, às formas de como a gente persuadir o nosso cliente, técnicas de copy, enfim, onde a gente está mergulhado nesse mundo de como a gente pode impactar cada vez mais o nosso cliente e trazer ele para perto de nós. Isso é extremamente valioso. Eu acredito que mesmo quem não atue diretamente nessa área deve sim estudar esses conceitos, porque a gente pode aplicar para tudo dentro da nossa empresa e até na nossa vida pessoal. Mas a Priscila trouxe um ponto que eu quero reforçar aqui no vídeo, que é: marketing nenhum vai salvar um produto ou um serviço ruim. Então, para a gente alcançar uma empresa de sucesso, assim como eles alcançaram, a gente precisa pensar no todo. O todo tem que estar em harmonia. Todas as áreas da nossa empresa têm que estar em harmonia. Um bom empresário, um bom líder é aquele que vai saber gerar o ambiente ideal para que os resultados possam acontecer. E a empresa precisa falar a mesma língua. A equipe, os colaboradores, os parceiros, os fornecedores, inclusive os próprios clientes precisam enxergar os valores que a empresa tem. Precisam ter em comum esses valores. Os líderes, os fundadores, os sócios, eles precisam ter clareza de onde eles querem chegar para eles poderem inspirar aqueles que fazem parte do seu negócio para que eles queiram chegar lá também. E aí, dessa forma, com clareza, com transparência, a empresa tem muito mais chance de ter sucesso, assim como a gente conseguiu ver nas empresas, né, na verdade, do Priscila e da Priscila e do Pedro. E aí, por fim, eu quero ir finalizando e eu quero trazer para vocês algo que eu tenho aplicado muito no meu dia a dia, que é sobre ter foco e disciplina. Pra gente ter foco e disciplina, pra gente poder alcançar o básico que a gente estabeleceu. Porque difícil nem é inventar a roda, viu? Difícil mesmo é fazer o que todo mundo faz, só que melhor. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que logo, logo eu volte aqui com um novo conteúdo, na verdade, contando pra vocês qual foi o método que deu certo para os meus negócios. E se Deus quiser, isso vai acontecer em breve. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo se vocês acharam que ele foi útil. E a gente se vê semana que vem. Um beijão e até mais!